Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre alguns grupos de mamíferos. Então, estamos falando sobre o nosso grupo, né, o grupo que a gente pertence. Então, nós temos aí os monotremados, marsupiais e placentários. Os monotremados são representados pelo ornitorrinco e pela equidna, espécies que ocorrem na região da Oceania. Esses animais têm muitas características dos mamíferos ancestrais, algumas bastante distintas dos grupos atuais. São mamíferos que põem ovos, de onde eclode um filhote que se alimentará do leite da mãe. Uma característica peculiar desses animais é que, apesar de produzirem leite, as fêmeas não têm mamilos. O leite do qual os filhotes se alimentam escorre por poros, em locais especializados por cima do corpo, dos pelos do corpo da mãe. Então ele fica lambendo ali o leite. Aí tem a figura de um ornitorrinco, bichinho bem estranhinho aos nossos olhos, e as equidinas. No século XVIII, quando os cientistas europeus chegaram à Austrália, ficaram admirados com as espécies singulares da flora e da fauna local. Dentre elas, puderam conhecer o ornitorrinco. A primeira descrição desse animal foi feita em 1800 pelo naturalista inglês Thomas Bewick, no livro História Geral dos Quadrúpedes. Em sua descrição, Bewick mostrou admiração por um animal que aparentemente era uma mistura de peixe, pássaro e quadrúpede, não conseguindo aparentá-lo com nenhum outro bicho conhecido. Vale lembrar que na época da descrição do ornitorrinco, a teoria da evolução ainda não tinha sido formulada. E assim o paradigma da época era o fixismo. De acordo com o fixismo, as espécies teriam surgido por intervenção de um criador e nunca teriam se modificado. Sendo assim, o ornitorrinco desafiou tal paradigma e levou os cientistas a cogitar que esse animal fosse uma farsa. Os ornitorrincos têm características peculiares, como o bico flexível, com textura de couro, utilizado como órgão tátil. Com ele, os indivíduos podem sentir o ambiente subaquático enquanto procuram seus alimentos. Esses animais também têm rabo protuberante, que além de ser utilizado para natação, é um local de reserva de gordura. Além disso, apresentam esporas nas patas traseiras, usadas para defesa por terem glândula de veneno. Bastante interessante, né? Na aula online, nós vamos assistir um vídeo sobre os ornitorrincos. Os marsupiais, representados pelos cangurus, koalas e gambás, eles correspondem a cerca de 6% das espécies atuais de mamíferos e podem ser encontrados na Austrália, em algumas ilhas adjacentes, como Nova Guiné e nas Américas. Os marsupiais apresentam gestação intrauterina curto, ou seja, eles ficam dentro do útero pouco tempo, variando de 8 a 43 dias a depender da espécie. Na maioria das espécies, os filhotes nascem e terminam de se desenvolver no marsúpio, daí vem o nome do grupo. Marsúpio é uma dobra de pele no abdômen da bolsa, parecido da fêmea, parecido com uma bolsa em que se localizam os mamíferos. Nesse local, os filhotes ficam protegidos e se alimentam do leite materno. Os cangurus são representados por 5 espécies do mesmo gênero. Todos são encontrados na Austrália, sendo por isso considerados o animal símbolo daquele país. Seu modo de locomoção chama a atenção, já que tem membros posteriores bem desenvolvidos, utilizados para um andar com saltos. Que bonitinho lá o canguruzinho dentro do marsúpio da mamãe. Outra espécie de marsupial é o koala, que habitam as florestas do leste australiano, alimentando-se quase exclusivamente de folhas de eucalipto. Ele também é conhecido por quase não precisar de ingerir água, suprindo sua necessidade hídrica só pela alimentação.
Atualmente, apesar da caça ser proibida, esses animais encontram-se ameaçados devido aos sucessivos episódios de degradação florestal por meio de queimadas, que dizimam outras espécies e destroem o seu habitat natural. O Brasil tem várias espécies de marsupiais, como os gambás. Essas espécies são ecologicamente importantes nas cadeias alimentares, fazendo o controle natural de diversas outras. São controladores de pragas aí. É importante lembrar que os gambás brasileiros não eliminam mau cheiro. As espécies que soltam cheiro é o gambá que ocorre na América do Norte. Por isso que ele aparece nos desenhos americanos, certo? O nosso não tem cheiro. Ó, que bonitinho. Ó, que gracinha. Olha aqui os gambazinhos. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, muitas espécies de marsupiais estão ameaçadas ou em vias de extinção. As causas são diversas, como destruição de florestas, caça predatória, competição de animais com animais exóticos e rebanhos. Segundo os pesquisadores, cerca de 10 espécies já foram extintas na Austrália por causas antrópicas. Antropologia, antropo significa homem, então por causa do homem. E das atividades do homem, queimadas, caça, etc. Uma delas é o lobo da Tasmânia, que aparece aí na foto, extinto em 1936. E os placentários é o nosso grupo. Mas esse vai ficar para a próxima aula, tá? Ok? Uma aulinha especial para o nosso grupo, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima aula então.